Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria começar mais um dia aqui com vocês. E hoje vocês vão me pegar me arrumando. Diz que tem que passar com pincel, né? Mas meu pincel tá com a minha filha. Então eu uso com a mão mesmo. Oi, Flavinha, que delícia estar aqui com você. Antônia, bom dia! Né, Adró, Sônia, bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Vocês aqui, ó, tô aqui passando protetor solar para começar o dia muito bem e estou aqui incentivando vocês a se cuidarem. Porque a base de toda mulher referência é uma vida sábia. Quando nós não nos cuidamos, o reflexo é que nós não nos preocupamos com a gente. Se nós não nos preocupamos conosco, que somos a habitação do Espírito Santo, como nós podemos falar que amamos a Deus se não cuidamos nem de nós? Isso tem me feito... Oi, Bela, Isabela, bom dia. Solange, bom dia. Isso tem me feito refletir muito nas pequenas ações do dia a dia. E como é interessante isso, não é simplesmente, eu amo a Deus, mas o que eu faço que reflete a face de Deus. E a minha imagem também reflete a face do Senhor. Eu não estou falando aqui de exageros, eu não estou falando aqui de realmente fazer aquilo que... o extremo. Mas nós estamos falando aqui de realmente nosso corpo, seus... Oi, Dani, que delícia ter você aqui. Tava lá na sua live agora. Delícia ter você aqui, maravilha. Tá? Eu tô falando de cuidados básicos. Cuidados básicos, nós precisamos ter cuidados básicos. E hoje, sabe qual que é o tema? Provérbios 5. Hoje nós vamos falar de Provérbios 5. Obrigada, Dani. Nós vamos falar sobre Provérbios 5. E Provérbios 5 fala de um conselho de um homem. Sobre a mulher adúltera, a mulher imoral. Quando eu tava refletindo nessa palavra, oi, personalidade... Personalizado, Tati, bom dia. São cuidados básicos que a gente tem com a nossa vida, justamente. Quando eu estava lendo o Provérbios 5, Deus falou muito ao meu coração, porque muitas vezes a gente imagina uma mulher adúltera, aquela mulher que trai, aquela mulher que tem apenas... que para conquistar outros homens, e na maioria das vezes casados... Mas quando eu fui entrar e pedir, Senhor, me dá uma revelação dessa palavra sobre a mulher imoral. E aí me veio ao coração a mulher de hoje que está dentro de casa, com os seus filhos, com o seu marido, mas tem uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Uma mulher que fala uma coisa na frente do marido e faz outra coisa quando está longe. E aí eu vou começar essa live, vou pedir primeiro para você compartilhar. Hoje eu não falei oi para todo mundo, né? Já tem gente demais, eu não vou conseguir falar oi para todo mundo. Vou falar as que estão aqui embaixo. Dani, bom dia. Mentoria do Lar, bom dia. Adri, bom dia, bom dia. Jodela Lingeries, bom dia. Antes de começar, eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live. O que nós vamos falar aqui é muito sério e nós vamos orar para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, porque muitas vezes são atitudes que você está tendo na sua casa, são detalhes muito pequenos que está te afastando daquilo que é promessa, porque está longe de ser cumprir um princípio. E nós estamos aqui para receber sabedoria do alto. Então que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. O Senhor tem restaurado neste lugar mulheres que estão se posicionando para se tornarem mulheres referência. O Senhor tem posicionado mulheres em relação aos casamentos. Porque muitas vezes nós saímos... Mulher virtuosa Petra, eu falei de você aqui ontem, Fabi. Cassiano, bom dia. Cassi, bom dia. Muitas vezes nós não experimentamos aquilo que já é nosso por detalhes muito pequenos. E como eu estava falando, nós estamos aqui
para receber sabedoria do alto, para que os nossos casamentos sejam transformados, o nosso relacionamento com os nossos filhos sejam transformados. E muitas vezes nós queremos conquistar tudo que está lá fora. É carreira profissional, é ministério, é relacionamento com pessoas. Nós temos falado muito sobre network e cada vez mais as pessoas querem conquistar esse network, mas sem entender quem elas são e sem ter sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus muitas vezes proporciona para a nossa vida. E é tão interessante, compartilhem a live, porque hoje eu sei que o Espírito Santo ministrará grandemente aos corações, porque é uma palavra muito forte. E a minha oração é que ele traga clareza de tudo aquilo que talvez nós possamos estar sendo aquela mulher imoral dentro da nossa casa sem perceber, sem entender. E muitas vezes nós queremos conquistar tudo lá fora e não temos sabedoria para administrar. E muitas vezes conquistamos, porque quando nós nos esforçamos, o resultado vem. Vem para mim e vem para todos, o resultado vem. Mas a maneira que esse resultado vem é que traz toda a diferença. Você quer ter uma vida leve ou você quer ter uma vida pesada? Porque quando tá pesado, tá errado. Jesus nos disse, troca o fardo comigo, porque o meu é leve. E quantas vezes eu me pego carregando fardos pesados por falta de sabedoria? Quantas vezes? E eu creio que é por isso que o Senhor nos trouxe para esse tempo, porque Ele tem trago muita clareza no meu dia a dia. Ontem a palavra que eu meditei foi Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quantas vezes nós estamos ansiosas com aquilo que nós não conquistamos, ansiosa por aquilo que nós queremos e não vivemos o poder do agora, por falta de sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre Provérbios 5. Eu te convido a meditar em Provérbios 5, passar um tempo com o Senhor nesse provérbio, ruminar justamente a palavra para que Ele possa ministrar o seu coração. Porque muitas vezes eu olhei para essa palavra e eu vi uma mulher estrangeira, uma mulher que está fora. E meditando nela, esse final de semana, preparando aqui para vocês, eu entendi que essa mulher muitas vezes está dentro das nossas casas, pelas nossas atitudes enganosas. É muito forte, não é? Muito, muito, muito forte. E eu vou perguntar para vocês se vocês já compartilharam, se você está desde o primeiro Café com Sabedoria aqui conosco ou se você chegou agora. Diga aqui. E lá eu vou pôr um post daqui a pouco perguntando qual foi a sabedoria que você recebeu aqui, a chave que você já está colocando em prática, qual conselho sábio que você já está colocando em prática a partir do momento que você recebeu algo aqui no Café com Sabedoria. A mulher referência, ela transborda e lá no post vai ser a oportunidade de você transbordar e outras pessoas verem aquilo. Ah, chegou agora. Não, no YouTube tá os anteriores. Fabi, tem muita coisa até para você trabalhar com as mulheres que você tá trabalhando aí, que Deus tem colocado na sua vida e eu tenho acompanhado. Depois me manda o testemunho, aquele que você me mandou no Instagram, o vídeo, me manda ele no e-mail, porque ele vai ser muito importante para que as mulheres entendam quão o poder de Deus está sobre nós quando nós tomamos uma decisão. Eu lembro muito bem como você chegou dentro do programa Mulher Referência e como sua vida foi transformada. E eu vejo isso, eu fico muito grata. A personalizada Tati está aqui desde o primeiro. A Ju Pontes é a primeira vez. A Ana Lúcia chegou agora. Nós estamos falando sobre sabedoria. E desde o primeiro Café com Sabedoria, nós estamos trabalhando um provérbio por dia. Hoje é provérbio 5. Quem puder escrever aqui para mim, provérbio 5, que eu vou fixar. A chave do provérbio 5 é uma lição dada por um homem. Como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão, que está em Provérbios 5:12. E quantas vezes nós recebemos uma repreensão e não gostamos? Esse homem, ele recebeu várias repreensões, mas ele não quis seguir os sábios conselheiros.
A palavra de hoje, ela vai nos falar, até o post que já está lá pronto para vocês, ele vai nos falar sobre os conselhos, sobre você tem dado ouvidos. Esse homem, ele não escutou os conselheiros. E o que ele fez? Ele se envolveu com a mulher que tinha lábios de mel, mas depois se tornaram amargos. E vamos trazer isso para nossa realidade? Vamos trazer isso. Leila primeira vez, Jadela primeira vez. Deixa eu fixar o comentário. Estou com a loja de reforma. Tá, mas depois você olha tudo. Quantas vezes nós recebemos um conselho sábio e não aproveitamos? Quantas vezes você é uma mulher que tem lábios de mel e muitas vezes é enganosa? Eu vou te fazer uma pergunta muito séria. Você é aquela mulher que chega em casa e precisa esconder a sacola do marido? Responde se você quiser ou se você não quiser, nós aqui somos livres. Obrigada pelos coraçõezinhos, que essa é a forma com que o Instagram entrega. E obrigada também por quem apoia essa live adquirindo selos, o coraçãozinho fica diferente e é uma forma de nos abençoar, porque para eu estar aqui existe uma equipe que trabalha conosco, que a gente vem aqui com todo o nosso amor e nós entendemos que o Senhor é o nosso provedor e Ele levanta pessoas para prover isso. Então, muito obrigada a vocês que provêm para que eu esteja aqui. Porque tem uma equipe que não aparece que está comigo. Glória a Deus. Você é uma mulher que precisa esconder uma sacola quando chega em casa. Você é uma mulher que precisa falar uma coisa e está fazendo outra. E talvez você seja essa mulher. Essa mulher é uma mulher enganosa. Aline, mas você não conhece meu marido, você não sabe o tanto que ele é grosseiro. Na sua casa existe a diferença do seu e do meu? Pois é, mas Deus, quando nos uniu, disse que nós seríamos um. A nossa aliança é com Deus e nós seríamos um. Onde nós fomos tirados da costela do nosso marido. Sabe aquelas pequenas mentirinhas? Uma mulher imoral. E que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração, porque existem várias coisas, vários detalhes que passam despercebido quando nós não estamos sensíveis à voz de Deus e não temos sabedoria. Isso é muito, muito sério. Porque o lábio de mel, depois ele se torna fel. Ele se torna amargo como fel quando você não tem essa sabedoria que vem do alto. Você é aquela que sua filha te conta alguma coisa e você precisa esconder do seu marido? Todo segredo, tudo aquilo que você precisa esconder do seu esposo é o segredo que você tem com Satanás. Eu sei que muitas vezes falar a verdade é difícil. Muitas vezes é muito difícil falar a verdade. Só que a verdade, por mais difícil que ela seja, ela traz libertação, ela traz cura. E o conselho desse homem é: não se envolva com a mulher estrangeira, não se envolva com a mulher que tem o lábio de mel. Isso me faz lembrar muito Jezabel. E dentro das igrejas, eu não gosto de falar de igreja nem de religião aqui, porque esse não é o propósito, mas dentro do meio que a gente vive, a gente vê muitas mulheres sendo Jezabéis dentro da igreja, dentro de casa. O que é essa mulher? É uma mulher manipuladora. Para eu conquistar alguma coisa com meu esposo, o que eu faço? Eu manipulo. E nós sabemos, gente, nós somos dotadas de uma inteligência fora do comum. A mulher sábia é aquela mulher que conquista o que ela quer com o marido. Só que nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vamos conquistar diante do nosso marido tem que ser baseado nos princípios de Deus e não na minha própria vontade.
Dentro do programa Mulher Referência, eu tenho uma aula, assim, tem uma aula que mexe muito comigo e que eu recebo muito testemunho. E é uma aula muito difícil. Tem muita gente que acha que é muito difícil, porque é os 18 passos para conquistar fãs em casa e ter o seu marido como um seu aliado. Por que que tantas vezes é difícil? Porque nós queremos manipular com a força do nosso braço e nós não queremos usar a palavra como um instrumento de conquista para o nosso marido. A palavra tem tudo aquilo que nós precisamos para ter o marido como fã em casa. Pensa bem, gente, o meu esposo, ele não gosta de rede social. Ele falou que assim, o sonho dele era até ficar sem o WhatsApp, porque ele falou que só o WhatsApp só tem também pepino. E ele é o meu apoiador, uma pessoa que nem gosta de rede social, de nada, faz vídeo comigo. Eu peço para me levar numa palestra, ele me leva. Bem, eu vou ministrar, você me leva? Levo. Porque eu tenho ele como meu principal apoiador. Se ele não fosse o meu principal apoiador, hoje eu não estaria aqui. Mas como conquistar isso? Voltou, a internet hoje tá... Aliás, a internet esses dias em Araguari tá muito ruim. E como conquistar isso? Através da sabedoria que vem de Deus. O primeiro ponto que nós já vamos entrar aqui é: quem tem sido os seus conselheiros? Você sabe por que que Salomão foi o homem mais sábio desse mundo? Quando Deus perguntou, pode pedir o que você quiser, ele pediu sabedoria. E Deus enviou para ele muitos conselheiros. Então, Salomão era o homem mais sábio, mas também foi o rei que teve mais conselheiros. Então, a importância de ter conselheiros. Quando eu entendi sobre ter conselheiros, eu entendi sobre ter mentores. Porque muitas vezes o conselho que eu preciso está em pessoas que já venceram aquilo que eu ainda não venci, mas não é do meu convívio social. Porque nós estamos muito cercados por pessoas que vivem mais ou menos a nossa realidade. Mas eu quero pessoas que têm experiências além das minhas. Pessoas que estão no nível mais alto para que eu possa aprender com elas e que eu possa também... Nath, aí você já pode postar lá. E eu possa também potencializar os meus relacionamentos. Foi aí que eu entendi que eu precisava de mentores e hoje eu tenho vários mentores. Tenho vários mentores para cada área específica, mas é um mentor para cada área específica. Não tenho 2 mentores para a mesma área, porque eu decidi escolher uma pessoa porque eu acredito naquilo que ela fala, eu acredito na forma com que ela leva a vida e eu quero aprender com ela. Então, uma dica é: tenha vários conselheiros. Como são esses conselheiros? Conselheiros que estão acima de mim, que já viveram aquilo que eu ainda não vivi e que eu observo a vida. E aí tá, eu tava seguindo um moço esses dias, e eu vi que ele era um cara totalmente empreendedor. Comecei a seguir o cara, comecei apenas a seguir para entender quem ele era, para depois eu me espelhar naquilo que ele fala. Porque, na verdade, a gente precisa analisar onde a gente está entrando. Deus sempre revela, nós que não queremos ver os detalhes que Deus tem para nós. E assim, eu falei, gente, é um menino novo, muito empreendedor, com uma visão muito boa. E num stories dele, uma pessoa virou e falou assim: estou pensando em casar, qual que é seu conselho? Aí ele virou e falou assim: eu tenho 5, mas eu vou te dar um. Depois que a gente casa, pode esquecer, sexo você não faz mais. Eu falei, o quê? E eu tive para escrever, mas eu falei, eu não vou fazer isso porque eu não tenho, o meu nível de entendimento está muito acima do dele e ele não vai ter compreensão para me entender. Aí eu falei assim, talvez é você que não tem habilidades como um homem decente de fazer a sua mulher sentir prazer por você todos os dias. Deixei de seguir na hora, porque eu falei, gente, esse cara, ele tá muito abaixo da minha sabedoria. Ele pode ter um conhecimento acima do meu em relação a marketing, a venda, a network, a condição financeira. Ele realmente está muito acima, mas tem pilares da nossa vida que são base.
E nós estamos aqui buscando a base de uma vida próspera. Então, quando você for buscar os seus conselheiros, entenda que eles têm uma base fortalecida em princípios e valores que se assemelham aos seus. É um moço ruim? Não sei, não posso falar. Mas ele não tem princípios e valores ligados ao meu. E eu vejo o quão distante ele está dessa palavra. O quão distante ele está dessa palavra. Porque ele disse que não é bom, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E esse moço está me dando um conselho. Ô, Jesus amado, voltou a internet? Responde aí pra mim. Ai, voltou. Então, se travar, a gente não sai. A internet em Araguari tá muito ruim. Eu tô aqui como assim? Ai, realmente, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Ainda mais que tá travando, aí chama mais pessoas. Travou novamente. Agora, vê se vocês estão ouvindo. Vê se vocês estão... Voltou. E aí ali a gente vê, gente, uma live de uma pessoa com 10 mil pessoas e uma pessoa que não está propagando aquilo que é princípio e valor baseado na palavra de Deus. E aí é tão interessante que quando eu e você que estamos lutando pela família não nos posicionamos, pessoas que são levantadas por Satanás, porque só existe dois caminhos, ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Satanás. Existem somente dois caminhos, e quando eu não sirvo a um, eu sirvo a outro. E aí quando eu e você não nos posicionamos diante da família, tem pessoas se posicionando contra a família. E essas pessoas têm sido conselheiros de homens e mulheres de bem, mas que vão nos conselhos vãos e perdem as suas casas. Então, a live de hoje, essa série de hoje, com Provérbios 5, é para entender. São 3 pontos cruciais para que nós possamos entender. Quem tem sido os meus conselheiros, em quem eu tenho me espelhado, o que essas pessoas têm agregado, elas têm falado e eu tenho colocado em prática, porque nós estamos aqui falando com pessoas que eu nem conheço, mas que o Espírito Santo está ministrando, está colocando em prática e está tendo transformação na vida. Então, quem tem sido seus conselheiros, e a mulher sábia, gente, ela tem inúmeros conselheiros. E tem um segredo que eu vou contar para vocês, que eu coloquei em prática na minha vida, e assim, Deus tem feito maravilhas. A partir do momento que eu entendi que a minha vida vai ser maximizada quando eu receber de pessoas que já viveram isso, que eu quero viver, elas estejam próximos, eu comecei a orar para que o Senhor trouxesse os amigos de Deus para perto de mim. E Ele tem feito uma obra maravilhosa nesse sentido. Ele tem realmente trazido, mulheres e homens de Deus para dentro da minha casa e nos fortalecido na presença dele, e isso tem nos feito potencializar a nossa vida em todas as áreas. São 12 áreas da nossa vida e Deus tem nos feito superabundar em todas elas. Então, o grande segredo é: ore para que Deus traga os amigos dele para perto de você. Ore, e muitos deles começaram como os nossos mentores e hoje são nossos amigos de conviver, de sentar na nossa mesa. O segundo ponto para que você possa analisar e assim, para que o Espírito Santo ministre grandemente ao seu coração será que eu dentro da minha casa muitas vezes não ocupo o lugar dessa mulher imoral, onde eu tenho lábios de mel, mas depois fica amargo como fel? Através das minhas atitudes, através das pequenas mentirinhas. Não existe mentira nem mentirinha. Existe mentira. Não existe uma mentirinha ou mentira. Existe mentira. Não tem mentirinha. E todo segredo, tudo que você precisa esconder, tudo o que você precisa esconder de qualquer pessoa é o segredo que você tem com Satanás. Então, as chaves hoje, aquilo para você refletir é justamente sobre isso. Será que você tem sido essa mulher imoral dentro da sua casa? Quais as pessoas têm influenciado a sua vida?
e como você quer avançar. Porque isso está já preparado para mim e para você. Está disponível para mim e para você. A palavra tem tudo aquilo que nós precisamos. É na palavra que nós encontramos a sabedoria necessária para seguirmos em frente. Ó, filho meu, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Versículo 18, que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude, que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu seja sempre arrebatado pelo amor. E aqui é um conselho para um homem. E esse conselho nós vamos pegar para nós mulheres, porque a gente também imagina que cobiçar uma outra mulher e esquecer a mulher da juventude é algo destinado apenas para os homens, e não é. Sendo mentora de mulheres, aconselhando mulheres e mulheres que passam por infinitos tipos de problemas, vamos dizer como problemas, muitas chegam, Aline, eu estou envolvendo com outro homem, eu me apaixonei por um outro homem, e isso não é o que Deus tem para você. Muitas vezes a gente entra numa ilusão, a gente é envolvido por uma ilusão, mas essa palavra de Provérbios 5 vai te levar a entender que isso é uma ilusão que te afasta da presença de Deus, que Deus pode transformar qualquer homem, Deus pode transformar qualquer situação quando nós nos posicionamos diante dele. E se você está passando por esse problema, eu te digo, Jesus te ama independente de qualquer coisa que você esteja passando, mas ele tem te atraído para este lugar porque ele tem algo novo. Ele tem algo muito melhor para a sua vida. Ele quer que você viva em completa paz. E isso que você tem escondido do seu marido é aquilo que te está trazendo aliança com Satanás. E esse não é o propósito de Deus. Ele está aqui para restaurar a sua casa, ele está aqui para restaurar a sua família. E juntos nós seremos uma família forte. E nós não precisaremos mais preocupar com os nossos políticos. Por quê? A sociedade ela é composta por conjunto de famílias. Se eu cuido só da minha família, você cuida só da sua família. Vamos lá, a Alessandra cuida só da família dela, a Te Quero na Mesa cuida só da família dela. A Lu, que tá falando lá da Angola, cuida só da família dela. A Érica, que tá falando lá da Suíça, cuida só da família dela. A Sirlene cuida só da família dela. Quando os nossos filhos se encontrarem, serão filhos fortalecidos. E aí a nossa sociedade, que é um conjunto de famílias, será uma sociedade forte. Mas quando eu e você não nos posicionamos a favor da família, pessoas estão levantando contra a família. Vocês viram ontem no noticiário o que está acontecendo na Escócia? Se não me engano, Escócia. Até me corrijam se não for. Mas na escola, a criança, ela já tem o direito de escolher o sexo que ela quer, não precisa nem comunicar com os pais. Os professores são os apoiadores. Para que a absorção na sociedade, eles só precisam dizer o nome que eles querem ser chamados e o professor faz essa inclusão com um novo nome. Vocês têm noção do que significa isso? Você tem noção o levante de Satanás contra aquilo que Deus fez para nós? Deus fez definido, ele tirou do pó o homem e da costela do homem ele fez a mulher. E juntos eles formaram a família, que é o nosso primeiro ministério. E o convite para hoje é para que você se posicione, para que você esteja nesse lugar que eu estou, entregando aquilo de Deus para fortalecer a nossa casa. Mas antes de fazer isso aqui, fortaleça dentro a sua casa. O princípio de todas as coisas é
Fortaleça a sua casa, para que quando os seus filhos saiam, eles tenham discernimento do certo e do errado. E depois que você tiver com a sua casa forte, eu falo depois é porque é tudo um processo. E no meio desse processo, minha luz acabou. E no meio desse processo, o Senhor ministrará grandemente ao seu coração para que você seja capacitada a estar nesse lugar. A mulher referência, ela é levantada para estar aqui nesse lugar, transbordando o amor pela família. Dentro do programa, ela aprende a se amar, ativa a identidade. Depois de ativada a identidade, ela começa a espalhar esse amor dentro da casa, dentro da própria casa. E eu falo que nosso lar é o melhor lugar de treinamento, porque é muito fácil ser gentil, ser amável, ser dócil, fora de casa. Dentro de casa é o nosso lugar de treinamento. Então, dentro do programa Mulher Referência, a mulher, ela ativa a identidade, ela começa a se amar. Quando ela começa a se amar, ela tem a intimidade com Deus, porque é impossível amar a Deus sem eu me amar. E é impossível eu me amar sem ter intimidade com Deus, porque nós somos falhos, Deus é perfeito. Então, o dono da perfeição habita dentro de mim. É perfeito ser uma mulher referência ou uma mulher referência amada. Glória a Deus, né, Fabi? Então, ali ela passa pelo treinamento, é sobrenatural, glória a Jesus, porque eu sei que não tem nada lá que vem de mim, a não ser do Senhor. Ela passa esse treinamento dentro da própria casa, e após ser aprovada dentro da própria casa, ela começa a transbordar em favor das famílias. E é isso, a Fabiana do Mulher Virtuosa Petra, eu convido vocês a seguirem para vocês entenderem. Uma mulher, né, Fabiana? Você vai dar o testemunho de como era a Fabiana, que queria na segunda aula sair do programa porque não se sentia legítima, mas decidiu. Falei, por favor, confia que você foi atraída pelo Pai para estar nesse lugar. E hoje a Fabiana tem impactado mulheres, famílias que estão se posicionando diante daquilo que ela decidiu fazer. Então, assim, estou dobrando as roupas e ouvindo essa palavra e sendo grata por tudo que tenho. Glória a Deus. Mulher referência, né? Entende o poder da gratidão. E hoje é tão interessante que quando eu abri os olhos e eu ando meio ansiosa, e ontem a palavra foi não andeis ansiosa por coisa alguma, eu falei, Deus, hora que eu entrar lá na empresa, a primeira coisa vai ser eu começar a ser grata por tudo o que acontecer e manifestar essa gratidão com a minha palavra. E falar, Pai, obrigada porque eu sou grata por estar aqui. Obrigada por tanta coisa que eu tenho que resolver, por tanto pepino que eu tenho que resolver. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui por algo especial e específico. E aí, gente, a gente começa... Foi muito profundo o que vivi dentro do programa, isso é verdade. Isso que eu busco, ser referência, o meu lar e para todos que convivem comigo. Amém, Joana. Joana, em nome de Jesus, eu sei que Deus tem uma promessa muito grande para a sua vida. Basta prestar atenção nos detalhes que Ele está falando, porque Ele está falando o tempo todo. Então, que nós possamos ser realmente essas mulheres sábias. Que nós possamos receber a sabedoria do alto, que nós possamos gritar e clamar como tudo aquilo que nós mais queremos. Que Deus entregue para nós discernimento, entendimento e sabedoria. Que nós possamos usar tudo aquilo que nós temos para adquirir sabedoria. E vocês estão vendo que dia após dia, Deus é tão tremendo que a palavra dele se entrelaça dia após dia. E amanhã vai ser o dia de nós falarmos da formiga. Então, eu espero vocês amanhã. Hoje nós já vamos colocar um post. Quero ver, nós temos 42 pessoas aqui na live. Quero ver lá, então, 42 posts, 42 comentários nesse último post. Eu quero perguntar para vocês, qual o conhecimento vocês têm recebido aqui e já querem ou já estão colocando em prática? Responde lá para mim. Mais pessoas vão receber disso quando eu e você nos posicionarmos. Talvez você ainda não está se posicionando dessa forma, mas eu creio que é por isso que Deus tem te chamado para estar aqui, para se posicionar da mesma forma que eu me posicionei. Mas através de um comentário seu, pessoas recebem
algo que elas não receberiam em outro lugar. E talvez receberia essa informação, que criança pode escolher o sexo sem o pai nem ficar sabendo, que casamento é péssimo. Enquanto nós não nos posicionamos, tem muita gente investindo muito dinheiro para isso acontecer. E nós fazemos isso aqui de maneira generosa. Então que eu e você sejamos mulheres sábias nessa geração, porque Deus tem atraído para este lugar mulheres da qual Ele tem propósito de levar a um nível muito profundo nele, para que através da profundidade que nós alcançarmos nele, que é essa base profunda e sólida, nós possamos proclamar o amor de Jesus aonde nós estivermos. E isso em qualquer área. Eu trabalho só com homem. Pensa bem, eu trabalho numa transportadora, somente com homem. Eu sou a única mulher dos funcionários da nossa empresa, eu sou a única mulher. E lá eu tenho a oportunidade de propagar o amor de Jesus. Então é onde nós estivermos. Deus nos plantou nos lugares específicos e estratégicos para que a glória dele seja manifesta. Entenda. Querida Aline, mulher que transborda sempre vai ter sua botija cheia. Aleluia, é isso mesmo, Érica. Ontem eu falei muito de você aqui, Érica. Gente, essa aqui é a Érica que eu falei ontem, a Chá com Bíblia. A Érica que eu falei ontem é essa aqui, ó, Chá com Bíblia. Seguem lá e vocês vão ver que nível de transbordo. Uma mulher que consegue, numa conferência, reunir 15 nações. E aí eu falo que o aprendiz supera o mestre, e esse é o propósito, porque eu vejo que as mulheres que Deus me deu a oportunidade de estar juntas estão voando muito mais alto que eu, e eu fico muito, muito, muito grata a Deus por isso, porque Deus fez a obra, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, não depende de mim, não é o que eu falo, mas é o que Ele ministra. Então que o Espírito Santo possa ministrar grandemente ao seu coração, ao coração de cada mulher que está aqui, porque você foi escolhida para estar nesse lugar. Muito obrigada porque você se permitiu. E a nossa casa será uma casa forte. Nós seremos mulheres fortalecidas. E muito obrigada pelo seu testemunho. Eu leio todos eles. Todos. E para quem quer, sempre me pergunta sobre o programa Mulher Referência. A nossa equipe está respondendo e logo em breve tem turma. Érica, até se você quiser, Fabiana, mulheres que já fizeram o programa Mulher Referência e quer fazer novamente, a Daiane já fez 2 vezes, a Keila também já fez 2 vezes, a Keila tá no Empreende, então a Keila tá na 3ª vez, a Daiane também tá na 3ª vez. Então quem quer tá no programa Mulher Referência, se já fez ou se ainda não fez, pode chamar que a minha equipe, quem vai estar respondendo vocês aí é a Tamires. Ela vai responder todas vocês. Lu, gratidão também por você estar aqui, que você seja levantada na sua nação para espalhar o amor de Jesus nos seus atos e nos seus gestos. E tudo começa dentro da nossa casa. A nossa casa, o nosso lar é o nosso lugar de treinamento para espalhar aquilo que nós nascemos para ser e viver, para cumprir o propósito. E quando nós descobrimos quem nós somos, quando nós ativamos isso dentro de nós, nós entendemos o propósito. E aí sim, se transforma numa vida de uma mulher referência plena, próspera e abundante. Meus dias têm sido muito mais lindos e abençoados depois que começaram o estudo de suas lives. Deus seja louvado. Amém, Joana. Eu quero esse testemunho lá no feed, para que outras pessoas também recebam disso. Obrigada, eu louvo a Deus pela sua vida. E eu creio, estou no Empreende também. A Érica também tá lá no Empreende. Oh, glória a Deus. Ai, ó, a Viviane é novinha aqui na live, já está amando. Lá no YouTube tem essas lives. Essas lives estão salvas lá no YouTube. Amém, gente. Então, vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Onde aqui o Senhor tem renovado as minhas forças, só o Senhor sabe.
como tantas vezes eu tenho desafios para entrar aqui, mas o Senhor tem me sustentado e tem me trazido. E o Senhor tem trago clareza, Pai. O Senhor tem me fortalecido. E da mesma forma, Pai, que o Senhor tem fortalecido a minha vida, da mesma forma que o Senhor tem me feito ser totalmente dependente do Senhor e tem trazido a provisão, tem trazido as pessoas certas, tem trazido o discernimento, tem trazido sabedoria e entendimento, que tudo isso seja acrescentado também na vida dessas mulheres. Eu te louvo, meu Deus, porque Tu és bom, tudo aquilo que Tu faz é perfeito, é agradável, Pai. Então que nesse momento, Provérbios 5, Senhor, seja ministrado ao coração de cada mulher que está aqui ao vivo ou daquelas que irão assistir isso aqui gravado, Pai. Nossa confiança está em Ti, a nossa dependência está em Ti. Por isso nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Quero ver quem faz o print da gratidão. Vamos lá, o print da gratidão, para que vocês possam postar e eu repostar todas aquelas que aprenderam alguma coisa nessa live, nessa série, né? Não chamo de live, porque a gente sempre tá... Porque as lives, muitas vezes você já acostumou com elas. E aí você escuta e não faz nada. E na verdade Deus tem nos convidado para algo muito mais profundo. Então o investimento da gratidão, quero aqui de maneira pública agradecer a Débora que faz as minhas unhas, que agora está com 15 dias e estão perfeitas, eu só quero dar uma diminuída nelas, mas olha que linda. Então Débora, muito obrigada, que Deus te abençoe, porque é uma forma de amor em cuidar da gente, né? Então eu decidi ser grato pelas pessoas que trabalham comigo. E Débora, muito obrigada, porque você me abençoa fazendo as minhas unhas. Olha que lindo, talvez você nunca foi grato pela mulher que arruma seu cabelo, pela pessoa que faz sua unha, pela pessoa que te depila, pela pessoa que faz sua sobrancelha. Seja grata a Deus pela vida dessas pessoas, porque se Deus não tivesse dado o dom para elas, talvez hoje eu não poderia estar com essa unha linda. Então, obrigada. Obrigada a todas vocês. Nem precisa café, alimentada pelo Espírito. Glória a Deus. Eu quero esse comentário lá no vídeo, porque é muito lindo ler isso. E como eu louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês. E vou contar, gente, pra mim é difícil sair, eu quero ficar mais. Mas nós propomos ficar aqui 30 minutos no Café com Sabedoria, a base de toda mulher referência. A gente sempre passa desses 30 minutos. Mas é porque Deus me renova quando eu estou aqui com vocês. E quando vocês começarem a transbordar, vocês vão entender. Você vai entender o que eu tô falando a partir do momento que você começar a transbordar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas base forte, família. Família fortalecida, você está pronta para ir fazer aquilo que Deus te chamou. Passe pelo treinamento, seja aprovada e bora transbordar. Amém? Preciso ser essa mulher referência. Amém, Leila? Chama lá no direct que nós vamos te falar que existe um passo a passo e as meninas vão te explicar como funciona. Um beijo, palavra de Deus maravilhosa. Glória a Deus por isso. Tudo por Ele, para Ele e vem dele. Não tem nada de mim. Glória a Deus por isso. Porque eu não posso oferecer nada que é bom, tá? Porque meu coração é falho e enganoso, mas aquele que opera milagres, Ele nos usa e através das nossas bocas Ele fala. Então que a sua boca seja também boca de Deus nessa nação e nessa geração. Um dia abençoado para todos vocês. Tchau, tchau.